Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais esse Manancial Cast. Tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E hoje nós recebemos então aqui no nosso estúdio nosso irmão, amigo, quero apresentar ele para vocês. A data é muito propícia, né? Porque nós estamos em plena Copa e eu então trouxe o nosso amigo jogador aqui, o Lucas Mendes. Lucas, boa noite. Boa noite, pastor. Prazer estar participando do podcast aqui do senhor. Muito feliz, como o senhor falou, véspera de jogo da Copa. E estou muito feliz em participar. Antes da minha viagem, né? Que legal. O Lucas que tem aí um processo aí bastante interessante, né, Lucas? Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do Lucas, aquilo que aconteceu na vida dele, de onde ele saiu. Nós moramos em uma cidade pequena. Lucas então também aqui sai então de uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, que pertinho de Ribeirão Preto, de Guariba, e então desenvolvendo uma carreira então profissional, jogador profissional. Quero que você se apresente, fale sua idade, casado, com quem, quantos filhos e etc e tal. Eu sei que vai demorar um pouco mais de tempo porque ele tem um punhado de filhos aí, mas é uma bênção aí do Senhor. Vai lá, Lucas. Meu nome é, como conhecido no futebol, é Lucas Mendes. Tenho hoje 30 anos. Faz 15 anos que eu tô nessa profissão de bola. Tenho 3 filhas. Daqui a pouco tá vindo mais um. Bem-vindo mais um, né? Mais um, graças a Deus. E muito feliz em poder contar um pouco da minha história aqui, que é muito difícil, é muito raro a gente estar em entrevista, tá falando desde o começo da história, dos momentos pessoais, momentos profissionais. E tô numa cidade maravilhosa, Guariba, né? Onde eu comecei tudo e conhecendo o Brasil todo e o mundo todo através do futebol. Que legal, Lucas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o seu trajeto, né? Você que é de uma família pequena, né? Sim, Filho único, filho único. né? O nome do seu pai e da sua mãe aí? Margarete, Luizão. Margarete Luizão. Então, filho único. Aqui, você é nascido aqui de Guarima, Lucas? Sou, Olha sou, que sou de legal. Guariba aqui. E aí, como que surgiu esse desejo pro futebol? Mas da parte do meu pai, né? Meu pai ele me levava quando eu era pequeno, me levava pra ver ele jogar. E aquilo, desde pequeno, ele me dava bola, os brinquedos era bola, assistia futebol desde pequeno. Essa paixão foi meu avô também, meus dois avós que também ia assistir o jogo, me chamava. E aquilo foi criando uma esperança, um sonho, né? Desde pequeno e graças a Deus eu pude realizar algum deles. E Guariba, onde abriu as portas para mim, né? Com o professor Gilberto, Ratinho, que eles desde de novinhos pegava a gente, ensinava tudo. E aqui Guariba aqui foi muito especial, é ainda muito especial para essa geração dos meninos que sonham em ser jogar bola, tudo. E aqui com 13 anos eu tive que sair de casa. Como ser 13 anos, 13 Lucas. anos. Por ser filho único, foi muito tenso para mim, para minha mãe, principalmente. Que hoje em dia você pensa, filho com 13 anos ir para São Paulo, sozinho. Morar sozinho com 13 anos. Então, para ela, para meu pai, assim, foi bem complicado Quem para te ele. levou você para lá? Foi o Gilberto. O O Gilberto. Gilberto, professor Gilberto. Jogava aqui na escolinha com ele e tive a oportunidade de ir. E é um sonho, né? Gilberto, eu batizei o Gilberto, você sabia, né? Sabia. É, Eu Gilberto. lembro. E com 13 anos ele falou, Lucas, é seu sonho, você tem que ir. Que Você tem legal. que ir. Aí eu acabei indo e Aí fiquei você entrou então no... São Você Paulo, foi para a base do São Paulo. base de São Paulo, 13 anos. 13 anos. Conta um pouquinho lá de como que foi, porque não deve ser fácil, né, Lucas? Assim, porque o sonho de futebol deve ser o sonho de muitas crianças, né? Sim, Muitos pré-adolescente, aí 13 anos é pré-adolescente ainda. O sonho de muita gente que vê a televisão, vê todo, né, esse monte de jogadores famosos que aparecem, e aí então isso aguça dentro deles.
Só que a hora que bate a peneira, a hora que vai então selecionando aqueles que podem, aqueles que não podem, aqueles que acham então um caminho, aqueles que não conseguem esse caminho, isso vai afunilando bastante, né? Muitas pessoas vão deixando esse sonho Deixando para para trás, né? trás, exatamente. Quando eu cheguei lá, aqui eu era o destaque do time. Tudo, você chegar lá, você é apenas mais um, porque ela é cada um que é um destaque onde passou. Então, e foi muito complicado, foi muito difícil. E muito, como o senhor falou, muitos param no caminho, porque o processo é difícil. Você abre mão de muitas coisas. Com 13 anos, nunca tinha saído de casa. Fiquei ruim, sim, saudades, chorava à noite, mas eu entendia que aquilo dali era meu sonho e eu tinha que passar por aquele processo. Antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje celular, que você fala por vídeo, não tinha celular na época. Eu combinava com a minha mãe, dentro do CT tinha um orelhão e eu combinava todo um horário para estar falando com ela, sabe? Poxa, era a época do orelhão ainda, né? Orelhão ainda. Tinha celular? Tinha, mas eu não tinha condições de ter um ainda na época. Eu era bem novo, a minha família é bem humilde, então eu não tinha essas condições. E chega lá, você pega moleque, molecada, menino de tudo que é estado. Então você sente uma pressão, você sente, mas tudo, sabe, aquela fé, não, eu tô aqui porque Deus tem um propósito, tô aqui porque tudo vai dar certo. E as coisas foi caminhando, sabe? Mas no começo foi bem difícil. Por isso que muitas vezes os meninos param, os jogadores param no meio do caminho, porque não aguenta esse processo de ficar longe, de não ter tanta experiência, de não ter tanta fé, sabe? De acreditar. Então, até hoje, eu converso com alguns, bastante amigos que param, depois de ter jogado, ter virado profissional, eles param no meio do caminho. A pressão é grande, né? É muito grande. É muito grande. Porque é resultado, né? Precisa dar É resultado, né? Então, resultado e muitas vezes eu ficava lá no CT. Você perde aniversário de amigos, de mãe, de pai, você perde Natal, você perde Ano Novo, você abre mão de muitas coisas. Enquanto você está lá concentrado no CT, seus amigos tá saindo, tá se divertindo, tá com a família, e a gente não, sabe? E a gente tem que abrir mão de tudo isso por causa de um sonho e que muitas vezes o sonho não dá certo porque para é uma outro. plantação, né? O que É uma vocês vão fazer plantação. lá, o que foram fazer, né? O que você, no caso, foi fazer, e Isso. o que os jovens vão fazer hoje é uma plantação. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Isso, exatamente. É como que eu falo, depende do processo se a pessoa aguenta ou não. E tem um talento também, mas de tudo disso É o é processo. o processo e fé. Fé em Deus, que tudo aconteceu na minha vida, se não fosse Deus, olha, Que legal. eu não consigo explicar. Eu vou falar mais um pouco aqui sobre o que aconteceu tudo, mas olha, pastor, é Deus mesmo na minha vida. Você foi de 13 até quantos anos para você começar a jogar lá mesmo, lá no São Paulo? Lá? De 13 até quantos anos que você começou, ingressou? Porque você foi para base, treinar e tal, e aí para jogar. Isso. Quando você foi para Com jogar? 13 anos eu fui para jogar com 15 anos, que eu já estava jogando competição sub-15, sub-17, sub-18. Aí quando eu fui profissional, eu já tinha 19 anos. Olha aí. Pessoal, deixa eu chamar a sua atenção aqui um pouquinho aqui para esse momento. Eu estou aqui no cast com o Lucas Mendes, jogador profissional, onde ele sai então de uma cidade pequena, de uma família simples, e então entra em um processo para esse caminho, né? Que é o sonho de muitas crianças. E se você então está sendo abençoado, e eu tenho certeza que até o final você vai aprender muito com aquilo que nós vamos falar aqui para vocês, de direções e de dicas para que vocês também possam alcançar sonhos e objetivos. Eu te convido você para se inscrever aqui no meu canal, para que você já ative já o sininho na palavra todas, tá certo? Quero que você também aí já deixe o seu like, você pode deixar o seu like aí, e quero que você então coloque aí nos comentários aí uma frase que represente um sonho para a tua vida. Qual é o sonho que você tem? Qual é o desejo que você tem? Coloque aí nos comentários para que nós possamos saber. Aí abaixo também está tanto a minha rede social quanto a do Lucas, né? Nosso Instagram. Aproveite lá para seguir-nos e avançarmos em nome de Jesus.
Fique até no final. E se você conhece alguém aí que precisa ouvir, mande para essa pessoa aí esse link. Assim você vai ajudar muitas pessoas aí também a encontrar esse vídeo e de repente tem um sonho enrustido, tem um projeto então parado. Esse projeto vai ser desbloqueado hoje, neste momento, em nome de Jesus. Lucas, então, de 13, conta a sua trajetória então lá, dentro do futebol em São Paulo, dos 13 até os 19 que você começou a jogar então profissionalmente. Depois dos 13, que não tem competição, a gente é muito novinho ainda para ter competição, a gente fica mais treinando. Eu vinha para Paguariba, depois voltava, ficava 30 dias lá, ficava nessa transição porque não tinha idade de alojar. Aí com uns 15 anos eu fui para morar e em Cotia, lá no Centro de Treinamento de São Paulo, que é onde com os 13 anos era mais menino, como se fosse teste. Mas você tinha que ficar lá 30 dias, voltava, ia, ficava mais 30 dias, ia passando de etapas. E com 15 anos foi onde o pessoal ligou, ó, Lucas, você passou, você vai morar e aí vem outro processo, que é onde você fala, você vai, não tem, você precisa ver agora, quando vai embora, é 5, 6 meses sem ir embora, sem ver família, com 15 anos de idade. Então já é uma pressão já, que você sabe que você vai ficar bastante tempo sem ver sua mãe, sem ver seu pai, sem ver seus amigos, porque era campeonato atrás de campeonato, então você fica meio isolado assim da família. Lógico que lá se faz outra amizade, mas não é a mesma coisa, né, pastor? Aí a gente com 15 anos engraçado que meu apelido lá era Mãozão. Até hoje o pessoal que jogou comigo, os meninos que hoje tem um menino tá no Flamengo, tá na seleção brasileira, todos me chamam de Mãozão, porque com 15 anos a gente fez uma viagem para Inglaterra. Então, e minha mão inchou. Geralmente é o pé e minha mão inchou. Olha aí. É engraçado essa história, porque todo mundo. Ao mãozão, porque. E você vê, eu vim de uma cidade pequena, do interior, e com 15 anos, já viajando para Inglaterra com São Paulo, indo para o maior clube, um dos maiores clubes do Brasil, e viajando pela primeira vez, indo para Inglaterra, que a gente foi fazer uma competição lá. Então, isso é. Para mim, eu falo assim, para os meninos que estão começando hoje, tudo pode, sabe? Aquele que fortalece. Porque jamais imaginei em vários sonhos, e o que eu viajei até hoje, e viajo ainda, e que Deus proporciona para nós. Eu com 15 anos viajando para Inglaterra, nunca tinha viajado, nunca tinha saído de Guariba. Então, a primeira vez que eu saí, Inglaterra, fui para Itália, que a gente foi jogar uns campeonatos. Então você vê como que o futebol proporciona tudo isso para nós. Realização de sonhos, né? Realizações de sonhos. E aí minha mão inchou. Tão nervoso que eu tava, que eu nunca tinha viajado de avião. E depois sub-17, a gente foi campeão sub-15, 2 vezes campeão. Foi pro sub-17, onde tinha o meu contrato era até 2009, até 2008 meu contrato era de 2007 até 2008. Aí veio outro processo de renovação, de ficar ou não, sabe, pastor? Eu orava muito, pedia muito para Deus, porque o difícil não é chegar num clube desse. O difícil é se manter. Porque é muito jogador que chega, é muito jogador que vai, é aquela pressão. E você ter que sustentar sua família, porque eu desde os 15 anos eu que sustento a minha família, quando era meu pai e minha mãe, desde os 15 anos. Então eu já levo essa pressão, levava essa pressão desde pequeno. E depois fui pro sub-20, consegui 2017, 2009, que era o sub-17, eu consegui renovar o contrato para até 2010. 2010 eu já estava no sub-20. Veio outro processo, que era a época de copinha, que todos os meninos hoje é sonho de jogar a Copa São Paulo de Juniores, que Olha é aí. antes de começar competições, é o maior campeonato que tem de sub-20 do Brasil. Então joga todos os times do Brasil inteiro essa competição. Então é sonho toda. E meu contrato também ia ser até 2010. E isso veio um empresário, tudo você vê, tudo empresário, veio um empresário e queria me tirar de São Paulo. E eu era titular, tudo, no São Paulo. E
Ele tentou toda forma, eu falei, não, eu quero jogar a copinha. Acabei jogando a copinha, acabei sendo campeão da copinha. Infelizmente eu tive uma lesão antes da final, mas recebi a medalha, tudo, por ter participado e tal, mas eu me machuquei antes da final. Mas fui campeão, ergui a taça, tudo certinho. Aí veio outro processo que foi pro profissional. No profissional, eu quase saí do São Paulo, porque o empresário quis me tirar também de São Paulo para me levar outro clube. Mas aquilo, conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, falei, não, eu vivi aqui minha infância inteira, dos 13 até os 20 anos, até os 19 anos. Então eu tenho que realizar meu sonho para um profissional. E graças a Deus, Deus foi abençoando o pastor. Aí você renovou e foi profissional no São No Paulo. São Paulo, no São Paulo. E nessa trajetória toda, falando da fé, falando de Deus, eu tive vários processos, várias coisas. Eu, com 16 anos, eu frequentava um centro de Umbanda. Eu não conhecia a religião, eu não conhecia o evangélico, eu não conhecia a igreja cristã, não conhecia. Então, através de um amigo meu, eu comecei a frequentar. Isso em 2008. Novo, eu vinha para Guariba, às vezes de férias, e até então o preparador físico nosso do Sub-16, ele era evangélico. E ele falava bastante comigo, Lucas, isso aí não vira, cara. Isso aí você tem que buscar Deus, sabe? E ele sempre conversando comigo, sempre conversando comigo. Plantando a sementinha. Foi quando eu conheci a minha esposa, a Jaqueline. E é engraçado que quando Deus quer pegar a gente menos espera. E o pastor daquela igreja perto do Japão lá, né? Aham. E tava tendo culto de jovens, pleno sábado, e eu tinha vindo para Guaribe no final de semana e eu não ligava, ela falou que tinha ido na igreja, eu ligava para ela e ela não atendia. Ela falou, tá no culto dos jovens, já era 10 e pouco da noite, 9 e pouco, 10 horas. Eu falei, e agora? Vou lá para ver se é verdade, se ela tá ou não, né? Aí eu acabei chegando, a igreja estava fechada, tinha uns carros, mas a porta estava fechada. Tava ouvindo barulho, tudo. Aí eu falei, caramba, cara, eu vou preciso entrar para ver se ela tá lá ou se ela tá me enganando. Aí quando eu entrei, o pessoal tava orando, tava. Aí eu não vi ela, aí logo veio a pastora. Tudo bem, Lucas, calma, a Jaqueline tá ali e tal. Aí eu já. Aí dali foi, parece que foi, sabe? Aí a pastora começou a Acho que foi orar. uma vigília que nós estávamos fazendo, não Isso, foi? isso. Terminou o culto e começou a vigília, né? Isso. Aí a pastora começou a orar. Começou a orar por mim e eu comecei a chorar. Eu não queria chorar, abri o olho para ver se alguém tava vendo, sabe? Aquela coisa. E dali as coisas começou a acontecer sobrenatural na minha vida. Como profissional, lá em São Paulo, em tudo, em tudo. Foi impressionante, assim, como que Foi a mão de Deus mesmo, foi a né? mão de Deus, como que do jeito que foi, sabe? Foi uma desconfiança que eu tive da minha esposa, e através daí que eu conheci a palavra, que eu conheci a verdadeiro Deus, né? A verdadeira palavra assim nós. E daí para eu quando eu voltei para São Paulo, eu falei com o operador físico, conversei com ele, ele chama Lucas também. Eu falei, você tinha razão, sabe? Aí ele falou, te falei, e sempre ele me dava a palavra, sempre e ali, porque ele entendia que a gente ficava muito longe de todo mundo. Sabe, a gente ficava dentro do CT, a gente só saía para ir para a escola, que o próprio tinha um motorista, tinha um pessoal que levava nós e voltava. Então a gente era bem blindado ali, do mesmo tempo ou blindado com as coisas boas, com as coisas ruins, sabe? Entendi. E ele ali sempre falava a palavra pra gente. Era o único que ensinava ali. E antigamente nós não tinha celulares, não tinha como que é hoje, essas redes sociais, tudo. Então a gente não tinha muitas informações, sabe, pastor? E aí ali foi impressionante o que Deus fez. Que legal. E você, assim, você conheceu a Jaque bem novinho também, né? Vocês. E isso, bem novinho. Eu tinha 15 anos. Olha aí. 15 anos. 15 para 16 anos. Eu conheci ela. Foi quando eu conheci também a palavra, a E aí Igreja você se Lavras. casou quando? Eu casei em 2015. 2015. Na... Mas a gente já tinha, né?
e as duas filhas. Já tinha, já, né? A gente começou a namorar, né? Aí eu lembro que o pastor, ela fazia parte de dança, do teatro, e o pastor conversou com a gente Para acertar a para situação, né? acertar as situações. E daí também antes disso a gente namorou 4 anos, tivemos nossa primeira filha. Logo em seguida vem a Maria Clara, em 2012. 2011 a Vivi, 2012 a Clara. E 2013 eu saí de São Paulo, né, pastor? Eu saí de São Paulo e as coisas ficaram muito ruins para mim, porque eu fiquei 2013 e 2014 sem clube, fiquei praticamente quase 2 anos sem clube, sem receber. Era a única coisa que eu fazia era, era jogar bola, né? Fiz alguns bicos assim. E muitas vezes muitas pessoas que conversam nunca imaginam que eu passei por isso. Porque quem vê, é mil maravilhas, é muito. Você faz o que gosta, tem do bom e do melhor, mas a gente não sabe os processos que a gente passa na vida, as pressões que a gente leva. E as oscilações também, né? Exatamente. E a questão do casamento foi muito importante para nós, porque nossa vida era muito, muito complicada, muito amarrada nisso, porque a gente vivia junto, a gente já tinha, mas a gente não tinha casado. Não tinha casado na igreja. Foi até quando o pastor conversou com a gente, falou: precisa dar um jeito nisso. Senão é muito difícil as coisas acontecerem na sua vida. Aí foi quando, em 2015, o pastor casou a gente. Aí as coisas. 2015, 7 anos faz. Aí Dois- depois veio mais uma, né? Aí depois veio mais uma, 2017, a Maria Laura. E agora, nesse momento, a Jaque tá grávida. Nesse momento já que tá grávida. Torcendo pra ver um menininho aí pra jogar uma bola, né, pastor? Que legal. Nós vamos colocar aqui algumas fotos dos clubes que o Lucas então passou. Quero que você então aí acompanhe conosco. Já aproveitando aí, você está interessado nessa história, essa palavra, tá? A história de vida do Lucas tem então ajudado você, porque o sonho dele é futebol. Talvez o seu é outro, mas você precisa dar continuidade ao seu sonho, porque nada é fácil na sua vida. Conta um pouquinho dessa foto aí, Lucas. Fala aí dessa foto aí. Quantos anos você tinha aí? Essa foto aí eu tinha 18 anos. 18 18 anos. anos. Foi quando eu fui profissional a primeira vez. Eu gosto muito dessa foto porque esse é um dos melhores amigos que o futebol me deu, que é o Lucas Moura. É um cara sensacional, é um cara cristão, Que legal. sabe? E, e desde de novinho, desde a base, a gente sempre brincava, falava junto. E ele subiu pro profissional primeiro, ele já estava já para sair do São Paulo, para ir pro PSG. Esse daí foi o último ano dele lá. E por que eu gosto dessa foto, pastor? Representa que a gente chegou com 13 anos juntos no São Paulo. 13, 14 anos junto. Aí muitos ficaram para trás, sabe? E a gente conversava bastante. A gente falava, pô, a gente vai conseguir. O conseguir nosso é o quê? Chegar no profissional. Que todo sonho do moleque é o quê? É jogar no profissional, é jogar no profissional. E aí representa, tipo assim, pra pensar, o nosso sonho lá atrás, desde pequeno, foi realizado. Então, eu falava com ele, estamos no profissional, cara. Que legal. Cara, eu tô no profissional. E ele que ele já tava arrebentando, já ele subiu bem antes. E o incrível, ele foi Paris Saint-Germain, seleção brasileira, tudo, Ele chegou a jogar na seleção. na seleção brasileira. E acho que uns 4 anos a gente não se via, porque ele foi pra fora. E em casa ele mandou uma mensagem: ó, Lucas, eu vou casar, eu quero que você e sua família vá, tá? Aí eu fiquei, pô, porque futebol é assim, sabe, pastor? A gente tem uma amizade, a gente conversa, mas o futebol acaba afastando, porque cada um Fica vai para um longe, time, né? fica longe. E esse contato, assim, era muito difícil ter, porque ele trocava de número direto, por ser famoso, mais famoso, assim, por causa de o pessoal descobrir telefone, sempre trocava. E você vê como que é amizade, as amizades que a gente faz. É muito difícil, no meio que eu vivo, é muito difícil fazer amizades verdadeiras. Porque acaba. Pensamento, você trabalha com muita gente, então é muito difícil você fazer amizade. E ele lembrou.
Eu fiquei assim, nossa, ó, o Lucas lembrou, sabe? Sempre pergunta, e aí, tá com quantos filhos? Já tá com uns 10 e tal, brincando. E é bacana, que ele é um cara, Manteve a amizade. manteve amizade, é um cara, tipo assim, cristão mesmo, sabe? Eu converso com ele de vez em quando e sempre me manda palavra. Pra você ver, é um cara que tem tudo, a humildade dele, sabe? Sim, parece que ele, como se fosse nós aqui, sabe, pastor? E é um cara que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer tirar foto, quer todo mundo. Você vê que às vezes ser famoso, muita gente quer ser famoso, acha que é algo, como é que eu posso falar? Brilhante, ai, mas nada. A humildade desse menino aí, quando eu falo dele assim, é surreal, sabe, pastor? O que Que ele legal. representa, assim. Muito bom. Vamos colocar mais uma foto aí para você falar também aí dos lugares que você passou. Aí você estava no, Mas aí no São Bento, de Sorocaba. Mas aí foi depois que eu já saí de São Paulo. Mas aí essa foto é no Morumbi. no Morumbi. No Morumbi foi aí depois da primeira vez que eu voltei para jogar contra o São Paulo, isso já contra o profissional de São Paulo. Aí essa foto aí bacana, porque quem tirou essa foto aí foi o fotógrafo do São Paulo, que lembrou de mim da base. Falou, Lucas, pô, dá um joinha aí, deixa eu tirar uma foto. Aí foi a primeira vez, marcou tipo que depois de 4 anos que eu saí de São Paulo, aí eu pisei a primeira vez contra o São Paulo no Morumbi, Olha aí. no Morumbi. Aí eu até tinha um pessoal que eu joguei na base também que tava lá, tava no profissional, que eles eram mais novos, e veio me cumprimentar, o próprio Rogério Ceni, que, que hoje ele é Sim. conhecido mundialmente. Eu tava no banco, ele foi lá, veio me cumprimentar. Ô, Luquinha, como você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Tipo assim, aí os pessoal ficou olhando, caramba, o Rogério veio te cumprimentar. Mas você vê, as coisas como que... Todo mundo quer conhecer o Rogério Ceni, sabe? Todo mundo... E o pessoal, eu tenho essa proximidade, sabe, pastor? Onde o futebol me levou com isso, né? Relacionamentos, né? Relacionamento, exatamente. Passa mais uma para nós. Esse aí também foi no profissional. Esse aí é o Rodrigo Caio. Eu gosto dessa foto. O Rodrigo tá no Flamengo, campeão agora Libertadores, campeão. A gente vivia junto no mesmo quarto lá no São Paulo. Assim que eu cheguei com 13, 14 anos, ele também chegou. Então, era três no quarto. Então era eu e ele, Lucas. Muito, muito bacana. E hoje ele é um dos principais jogadores hoje do Brasil. Olha que Aqui legal. joga no Flamengo. É um menino também cristão, pra você ver. Deus parece que sempre as pessoas boas, né? Vai Vai conectando. conectando. E ele me ensinou muito, por ser mais novo, um ano mais novo que eu. Subimos um profissional junto. No mesmo dia, o motorista foi buscar nós, ó, Rodrigo e Lucas, para ir pro profissional, tal, o pessoal quer que você esteja lá. Essa aí foi a primeira foto nossa. Que legal. Até estranho, né, pastor sem barba? Não, vi. Passa mais uma aí. Esse aí é o Rivaldo. A foto tá meio Tá meio. ruim, porque essa foto foi de longe, tinha mais jogadores. Aí o Rivaldo, como que eu te falei, como que o futebol proporciona, o Rivaldo foi considerado o melhor jogador do mundo quando ele jogava no Barcelona. E jamais que eu ia imaginar que ia treinar, que eu ia jogar do lado dele. Então esse cara que representa no futebol, o Rivaldo, é sensacional. E eu tive o privilégio de treinar, de acompanhar ele. Ele me dava conselho pra caramba também. E eu gosto muito dessa foto, apesar que tá meio embaçado, porque tinha bastante jogadores. E futebol proporciona para nós conhecer pessoas, né? É Que bom. jamais você ia imaginar que ia conhecer. Pode mudar? Isso aí foi no São Bento também. Isso aí foi o acesso que eu tive, 2 acessos que eu tive. Foi o processo que eu te falei com o pastor depois que eu casei, 2015, que eu tava desempregado, que eu tava lutando para o meu empresário conseguir um time, tudo. E no São Bento foi onde eu casei, em 2016 eu fui pro São Bento. E no São Bento foi onde as coisas começaram a clarear na minha vida profissionalmente, financeiramente, tudo, foi clareou tudo. Porque no São Bento eu cheguei em 2016, aí eu joguei Série D, subi o time,
Aí o outro ano eu fiquei um ano lá, joguei o Paulistão, subi novamente o time para a Série B. Então foi onde abriu as portas para mim no futebol, São Bento. Essa foto aí que Foi tipo um recomeço. recomeço. Exatamente. Passa mais uma. Aí depois de São Bento eu fui pro Botafogo, onde eu consegui um acesso também, fiquei um ano e meio no Botafogo. Como que as coisas começaram a clarear, aí foi sensacional esse jogo aí. Esse jogo foi o jogo do acesso, foi o melhor jogo da minha, da minha vida no Botafogo. Foi surreal. Ali onde eu renovei o contrato, onde eu fiquei a noite inteira orando para Deus. Deus, é o jogo da minha vida e eu preciso renovar o contrato, porque eu tô perto da minha família. É um contrato que seria bem melhor para mim e para minha família. E Deus foi o melhor jogo assim. Eu fui considerado um dos melhores em campo nesse jogo. E deu certo de E subir. deu certo de subir. E, e eu fui o primeiro jogador a renovar para ficar mais um ano no Botafogo. Foi o primeiro jogador que eles chamaram: Ô Lucas, a gente quer renovar com você. E com vários jogadores, porque eu falo, Deus faz coisas que a gente não espera. Então, aquilo eu lembrei das minhas orações que eu fiz, que Deus. E foi o primeiro jogador a renovar, Que legal. sabe, pastor? Pode passar mais uma. Esse é o jogo do. Aí eu coloquei essa foto pro Rafa, porque essa foto foi em 2018. Foi quando a gente. É o jogo do acesso, que eu falei que eu subi, contra o Botafogo da Paraíba. É, Olha aí, cara. contra o Botafogo da Paraíba. É onde o clube que eu Tá indo agora embora? tô indo agora embora, em João Pessoa. E até mesmo brincando, depois a gente se encontra profissionais, treinadores que estavam no Botafogo e eles falam: Você acabou com nós, cara. Você jogou muito, olha, se não tivesse você lá, acho que a gente podia ter ganhado. E esse jogo a gente fez o gol faltando um minuto para acabar o jogo, sabe, pastor? Um minuto a gente fez o gol do acesso. Depois foi pros pênaltis e a gente ganhou nos pênaltis. Mas a gente estava perdendo de 1-0. Então, aos 49 do segundo tempo, saiu o gol e deu tudo certo. Onde, e coincidência, tô indo pro Botafogo. É, e essas coisas vão conectando, né? Uma coisa a Conectando. E outra, né? depois desse jogo, todo ano o Botafogo do Paraíba me liga pro empresário. Quero trazer esse jogador para cá, porque ele já subiu vários times e a gente quer ele aqui para tentar, para ajudar nós a subir. Que Ver a legal. importância. Mais uma aí. Aí eu fui pro CRB depois do Botafogo. Eu tenho uma camisa dessa, você me trouxe dessa daí. Pra É, trás você não me trazia, não, mas dessa daí você já me trouxe. essa daí, CRB, é onde eu saí do estado de São Paulo. É onde eu fiquei, conversei bastante com o pastor na época, que eu tava com receio, que eu tava por, por sair de São Paulo, que eu sempre joguei aqui. E o pastor voa longe, né, que vai dar tudo certo. E deu. É... Maceió, né? Maceió, Maceió. Maceió. Você viu, eu sempre falava que era Alagoas, né? Agora você tá indo pra Alagoas, então agora... Não, Lagoas é Maceió. Ah, é? Eu falava que era pra onde que você tava Falava indo. que era Ceará, Paraíba, parece que é. Paraíba. E agora eu tô indo pra Paraíba. É, então eu acho que é isso mesmo que eu É, falava. falou o contrário. Muda mais uma aí. Foi um tempo bom seu aí, né? Foi tempo bom. Aqui também, ó, Aqui foi Novo Horizontino. que você ajudou a subir também, né, o Subi time, né? também o time. Foi a volta pra cá pra São Paulo, né? Recebi a. E ali é um clube muito família. Eu sempre quis jogar no Novo Horizontino. Por ser perto de casa, por ser um clube família, clube de respeito. Os diretores, o pessoal que trabalha é tudo cristão, sabe, pastor? Então a gente sempre ouve falar muito bem de lá. E acabei também subindo o time, graças a Deus. Você vê, às vezes o pessoal fala: Nossa, você sobe. Eu falei: Não, é Deus que coloca eu num lugar certo. Porque às vezes, né, não é eu que vou subir, não é eu que vou acontecer fazer. Mas sim Deus que coloca eu, aquele time vai subir, então vai lá. Vai fazer parte, Isso é legal, hein? sabe? Então, muita gente: Pô, você é o rei do acesso, brinca comigo, né? Onde você vai, você sobe. Eu falei: Onde eu vou, onde Deus me coloca que vai subir, que dá certo, sabe? E é bacana pra caramba Muito legal. Esse essa daqui foi foto. o último time que você jogou, né? Por agora, Isso, né? isso.
Curti o time. Antes Essa é a eu, última foto? Tem mais? Coloca mais. acho que é do CRB. Vamos ver. Esse. Ah, da taça. Da taça. Do CRB, que é onde você vê que tudo que a gente passa, tudo que a gente conversou aquele dia que você falou, vai sem receio, confia em Deus, que Deus está abrindo as portas para você longe. Esse é o resultado, né, pastor? É, É onde você, quando você levanta uma taça, quando você é campeão, que você passa um filme na cabeça. Pô, Deus me colocou no lugar certo. Deus me colocou no. Não quando não acontece essas coisas que Deus, às vezes você tem que passar pelo processo. Que muitos também time que eu passei não ganhei, perdi. Mas é o processo que a gente é tem o que passar, processo. né? Esse é o, essa taça aí representou muita coisa pra mim, foi meu primeiro título, fazer como profissional. Olha o tanto tempo que eu tenho como profissional e foi meu primeiro título como profissional que foi no CRB. Tem acesso, tem isso, mas título foi meu primeiro título. Muito bom. Qual mais que tem aí? Vamos ver? E aí foi o que a gente tava falando agora no Horizontino. Isso aí foi um dos últimos jogos que eu fiz com a camisa do Novo Horizontino. E foi muito importante pra mim, pra minha família também, Foi um sabe? tempo bom ali, Foi né? muito bom. Foi muito bom. De todas as coisas, de todos, espiritualmente, financeiramente, de aprender, sabe, pastor? Foi muito bom mesmo. Que pena que futebol, né? Tem uns bons, tipo assim, a gente queria ficar mais tempo, mas como a gente tem que entender cada momento de Deus na nossa vida. Sim. Então, se Deus quer agora que eu vou para outro lugar, que orei muito que dê certo, né? Que só dá certo se ele. Só vou pro lugar se ele me levar, E né? agora você está indo para Para João Pessoa, João Pará, Pessoa, Paraíba, Paraíba. Lucas. Rapaz do É um céu. É pouquinho. longe, hein? É longe. É longe. Viaja amanhã já? Viajo amanhã de madrugada, de sábado para. De sexta para sábado. Chego lá no sábado à tarde. Sábado à tarde, Já que vai ficar mais uns dias aqui. já que vai ficar mais uma semana aqui. E Semana aí que se mudam. vai todas as crianças, vai todo mundo. Porque eu vou primeiro para arrumar o apartamento, arrumar as coisas, tudo certinho lá para poder ir. E é ruim para as crianças também, para você ver. Mas muitas pessoas, pô, você só viaja, você vai em lugar bonito, você família. Mas você vê, como eu estava falando com o pastor mais cedo, é complicado para as crianças. Escola, toda hora tem que estar mudando, toda hora tem que. Assim que elas ficam bem numa escola, com as amizades, tem que mudar. Minhas filhas não queriam ir, mas infelizmente tem que ir, sabe, pastor? Não é fácil. A nossa vida de jogador não é fácil. Quando a gente fala de pressão, pressão de tudo que é lado. É pressão, você carrega, você vai para um time hoje que tem mais de 1 milhão de torcedor. Você carrega o sonho delas também. É, Você carrega o sonho da sua família. Você, a gente, é uma pressão em cima da pessoa, a né? gente conversa que a gente somos nossa empresa. Nosso corpo é minha empresa, sabe? Então, minha família precisa de eu estar bem para me dar o conforto para elas. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer, sabe? E é todos os trabalhos, né, que a pessoa depende de cada um de si. A gente depende de mim, mas eu dependo mais de 10 atletas também. Você entendeu, pastor? Não é só de mim. Toda uma composição, É né? tudo. Porque às vezes você tem um serviço, tem um trabalho que se depende só de você. Se você errar, é você. E se você não estiver bem, é você. No futebol, não. É você e mais 10 dentro de campo. E você precisa que todos estejam bem. E geralmente nunca todos estão bem. Muito difícil. E essa pressão que a gente carrega de torcedores. Tem vezes que o clube não está bem e a gente não pode sair de casa. Redes sociais, xinga nós, xinga nossa família. Então, fala que não tem que receber, tem clube que às vezes não paga porque tá mal no campeonato, sabe? A gente fica. Você tem que dar o máximo. Aí É. passa na televisão, ninguém sabe o que tá passando no clube. E graças a Deus, até hoje, Deus me colocou nos clubes que todos pagam certo, tudo certinho. Mas você vê colegas no trabalho ficar de 3 a 4 meses sem receber. Sabe, pastor? Então, futebol, assim, não é mil maravilhas. Mil maravilhas
Nem Neymar, pessoal hoje que eles ganham uns milhões por mês, então, sabe? Mas mesmo assim a pressão que eles carregam é maior ainda, É maior. sabe? O nível do que ganha, a pressão que chega, né? Não Que tem como fugir chega. disso aí, né? Não tem. Então, para quem tem um sonho de ser jogador assim, como eu falei com você, muitos ficam no caminho porque tem esses processos, sabe? Tem esses processos que muitos ficam no caminho que não aguentam o processo, sabe, pastor? Com 2014, 2015 que eu fiquei desempregado, muitos amigos meus ficaram também um período e pararam, preferiram parar. E eu tinha as meninas ainda, que eu tinha que sustentar, família, mãe, pai. Até hoje eu sustento, graças a Deus. Então eles dependem de mim. Então eu não posso parar. Eu tenho que continuar, tenho que caminhar, tenho que, né, sempre estar orando, sempre estar pedindo para Deus direção, porque depende muito de mim. Então futebol não é mil maravilhas. Eu até brinco com os amigos meus mais próximos. Futebol não é para fraco. Como eu tô Eu acho que a vida, né, a Lucas? vida, Você olha assim, é né? a Você vê vida. para a situação de todo mundo, né? Eu até quero que você deixe depois uma mensagem para aqueles que têm um sonho e tá parado, né? Sim, Porque para romper essa situação, né? De repente você que está aqui conosco e você ou chegou agora ou está acompanhando desde o início, estamos falando da história, da trajetória de um menino que sai com 13 anos de idade de casa com o sonho de ser jogador profissional. Mas com 13 anos ele tem que se desligar do pai, desligar da mãe, vamos dizer que se desmamar praticamente e encarar. Encarar então novos desafios, encarar então a pressão da vida, encarar então todos os problemas que existem de drogas, de coisas ilícitas, de situações então contrárias, encarar tudo isso, enfrentar esses problemas, dar a volta por cima e hoje estar aqui falando aqui conosco aqui. Então você que está aqui comigo, de repente você tem um sonho, você tem um projeto, você tem então um plano para a tua vida, mas o trem está enroscado, está enrustido. Não desista. Quero que o Lucas fale sobre isso. Fale para o pessoal, Lucas. Aqueles que têm um sonho que está meio que paralisado aí. Qual o conselho que você dá? Vamos dizer, uma direção que você dá para eles. direção, a primeira coisa é acreditar em Deus, acreditar que é só um processo. É o que eu sempre faço, sempre que. Porque nesses momentos mais difíceis, que a maioria para, é saber que é apenas um processo. É acreditar em Deus, orar, fazer propósito, sabe? Porque eu falo, tudo que aconteceu na minha vida não tem como dizer, sabe assim, eu só tenho que agradecer a Deus. É Deus, tipo, umas coisas surreal. Mas quando eu tava ali na pior, quando eu tava ali, eu tava orando, não tava murmurando, só agradecia. E sabendo que as coisas iam melhorar, sabe? Então, você que tá passando por isso, tem que. As coisas vai melhorar, as coisas vai acontecer. Tem que estar Amém. firme no processo. Não pode desistir. Muitas das vezes. é, Às vezes não tinha. Em 2014 a gente passou uma situação muito difícil que não tinha nada. Eu com duas crianças não tinha nada na geladeira. Mas eu sabia que ia melhorar. Eu sabia que eu estava comigo, eu sentia comigo que aquele era um processo que eu tinha que passar. Que eu tinha que passar para me aprender. E eu aprendi muito. Então, como que eu. Não desiste. Não desiste que as coisas vai acontecer. Tem que estar firme no processo. Tem que não murmurar. Eu não murava, eu só agradecia. Tudo. Agradecia por tudo, por tudo, por tudo, sabendo que as coisas iam melhorar. E graças a Deus foi melhorando. Que bacana. Nós vamos orar com vocês. Então, Lucas, hoje casado, pai de 3 filhos, vindo do quarto já agora já, indo agora para João Pra Pessoa, João Pessoa. lá para Paraíba trabalhar. Pai, a mãe, a vida, cristão, batizado, tudo alinhado no propósito para tomar então o destino, né, Lucas? Você ainda é novinho ainda, 30 anos ainda, tem muito chão pela frente ainda, né? Graças a Deus A aí. carreira profissional de futebol ele vai até quantos anos aproximadamente?
Eu te falo que não tem idade certa para parar, mas assim, quando o corpo começa a pedir para, você não consegue mais acompanhar, você não consegue mais treinar de forma, porque hoje o futebol é muito física, muita força. Então, mas ali uns 34, 35 anos assim, o corpo já você se alimentando bem, cuidando bem do corpo, até parando bem, sabe? No máximo assim, 36, 37 anos Então para temos mais aí parar. uns 6, 7 anos ainda de Isso, raio aí pela frente ainda e muita coisa pode acontecer. muita coisa pode acontecer. Em nome de Jesus, E né? futebol a gente fala que você às vezes você dorme pobre e acorda rico, porque um contrato muda a sua vida. Exatamente. Um contrato muda a sua vida. Você tá jogando hoje, tem um cara vendo, hoje você tá ganhando 10, amanhã você tá ganhando 100. Então, é E um... você, Deus já te levou já para você já em alguns patamares legais também, né? Você já viveu momentos bons também da sua vida também, né? Sim, sim. Digamos que você não chegou num topo, mas você também não ficou também numa base. Você tá então numa, né, numa média legal, né? Tá Isso já. caminhando em uma média bacana, né? Isso, Porque também dentro do futebol são poucos, né? Bem poucos que acaba se despontando, né? E exatamente. acaba chegando numa seleção e etc e tal. Mas muitos acabam desistindo. Então, digamos que você está no meio, você não está nem naqueles que desistiram e que pararam, nem, né, bem abaixo, nem aqueles que estão acima, mas está num patamar bom e dá para chegar ainda para cima ainda. Dá pra chegar, dá pra chegar. Ser bem claro que, lógico que nada é impossível para Deus, né? Uma Exatamente. seleção brasileira, mas é bem difícil pela idade, Mas como eu falo, futebol é... Amanhã eu posso estar... Faço um campeonato, posso estar num time grande, e nesse time eu estouro, seleção brasileira. É. Então, a vida é muito rápida, as coisas acontecem no futebol. E eu tô ali, Deus já tá preparando para mim. Eu creio que eu vou ainda chegar num clube grande. Eu já tive já um clube grande uma vez, tive clube grande que era o CRB também, do Nordeste, mas é um clube muito grande. Estou indo para um clube grande também da Paraíba, não deixa de ser, mas é o maior clube lá do estado. E eu creio que um dia eu vou voltar para um clube grande aqui de São Paulo aqui. É isso aí, Lucas. Pessoal, quem foi abençoado aqui com esse testemunho, com essa história de vida, né? Do Lucas Mendes aqui no futebol, na vida dele profissional, na vida dele também familiar. Eu quero que você escreva aí embaixo nos comentários aí, eu fui abençoado, eu fui abençoada. Eu quero fazer uma oração junto com você, para que você não deixe os sonhos de Deus morrerem na sua vida. Cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos um caminho. E esse sonho não pode morrer. Esse propósito não pode parar. E quando para dentro de nós, para então o processo. É como você fechar então a fonte. Ou seja, se você deixar de acreditar em você, já era. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus e que Deus ele está olhando por você e quer abençoar a sua vida. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Lucas, pela vida da Jaque, pela vida das meninas, por essa trajetória. Te agradecer por cada um dos seus filhos que estamos aqui, Senhor, neste cast, aqueles que verão, aqueles que acompanharão. O Senhor conhece todas as coisas, Pai. Então, nos ajude a avançar e que cada sonho, que cada propósito, que cada projeto seja, Senhor Deus, acendido nessa noite, nesse dia, nessa tarde, seja o momento qual for, no coração e na vida de cada um dos seus filhos, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, Pai. Amém e amém. Lucas, obrigado. Obrigado a você, pastor, pela essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha vida, que poucos sabem. É, E é a primeira vez que eu estou contando, né? Assim, minha história, o que eu passei, esse testemunho, poucos sabem. Até marquei uma vez para falar na igreja, meu testemunho, né, pastor? vai Mas um ser. dia a gente vai combinar um dia para mim estar Sim, falando, sim. vai sim. E obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de estar falando com o pessoal. É isso aí. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um. A nossa rede social está aí, ó, está aparecendo aí embaixo aí para você. Então segue aí o Lucas, né? Acompanhe, porque ali ele, por onde ele estiver, nós não vamos estar perto dele agora, ele viaja já amanhã, mas nós vamos acompanhar ele aí pelas redes sociais para que possamos ver aí tudo aquilo que está acontecendo na vida dele.
no futebol, na carreira, no caminho dele. Me acompanhe também aqui, todos os dias nós temos muito conteúdo de informação. É um canal onde nós trazemos oração, trazemos direcionamento para a sua vida. Então aproveite, se inscreve no canal, ative o sininho e me segue aí também no meu Instagram, tá bom? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado da sua participação, da sua audiência aqui conosco. E não se esqueça, compartilhe essa live com alguém que precisa voltar a sonhar ou com alguém que é sonhador, porque pessoas sonhadoras se inspiram ainda mais quando vê o sonho de outras pessoas também se tornar realidade. E de repente, você tem um filho, você tem uma filha, ou você é uma pessoa que gostaria muito de jogar futebol. É possível. Foi possível para o Lucas, é possível para você também e para todos nós, tá bom? Deus abençoe. Shalom.